Nessa série aqui eu apresento para vocês as equações mais maneiras da física, pelo menos na minha opinião. Eu comecei como 10º lugar, que era o modelo de Drude, vamos dizer, né? A equação de Drude e tudo que tem a ver com isso. E agora aqui vocês conseguem ver uma versão para a corrente AC que eu nem apresentei, mas eu expliquei mais ou menos o que é o modelo de Drude. Eu acho que eu consegui comunicar algo. E no 9º lugar, eu tinha apresentado a equação de Schrödinger, essa famosa equação que é a base da mecânica quântica. Essa equação é um pouco mais complicada para entender. Aqui já tem esses operadores dentro. Isso é algo que a maioria das pessoas não conhece mais. No 8º lugar, eu apresentei para vocês a equação de Navier-Stokes, que também é considerado relativamente complicado, porque você tem aqui esse operador de Nabla. E eu tenho que pedir desculpa, eu reparei que no último vídeo eu falei umas vezes gradiente quando eu deveria ter dito divergência. Mas tudo bem, eu acho que deu tudo para entender ou não, mas para quem sabia de que eu estava falando, isso provavelmente não fez uma diferença, e para quem não sabia, nem reparou. Mas então, isso eram os últimos 3 lugares, e hoje a gente vai para o 7º lugar. E agora, isso vai ser a equação mais maluca de todos. Olhem aqui. Isso aqui é uma parte dessa equação. E ela continua, e ela continua. E se você acha isso completamente maluco, eu digo para você, bem-vindo a massagens cerebrais. Vamos falar hoje sobre o Lagrangiano do modelo padrão. Vocês não precisam se preocupar, eu não vou explicar todos os termos nessa equação, eu nem entendo todos os termos nessa equação, também não importa. Mas vamos começar com o contexto histórico, como a gente sempre começou. E para entender o que é esse modelo padrão e por que esse Lagrangiano é tão legal, a gente deve começar com o ano da física, 1905. Quando Albert Einstein publicou 4 artigos que fizeram história, inclusive o artigo em qual ele desenvolveu a relatividade restrita. E a relatividade restrita, ela introduziu o conceito da velocidade absoluta, a velocidade da luz. E nada pode andar mais rápido do que com a velocidade de luz. E quando você acelera, quando você está perto da velocidade de luz, você só vai acelerar um pouco mais para ficar mais perto da velocidade de luz, mas você nunca vai chegar lá. Isso mudou muito o nosso entendimento sobre a realidade. Mas Albert Einstein reparou relativamente rápido que tem alguns problemas com as interações conhecidas nessa época, especificamente a gravidade. Vamos dizer, a força da gravidade do Newton era inconsistente com a relatividade restrita. E Einstein decidiu que ele quer unificar essas duas coisas. E para isso, ele desenvolveu a relatividade geral, que é a teoria que descreve como funciona a gravidade. Como, talvez quando vocês conhecem esses tipos de imagens como aqui, como a gravidade, na verdade, é uma manifestação do espaço-tempo, ou da cobertura do espaço-tempo. E assim, tem um papel diferente das outras interações que vão ser muito relevantes hoje. A relatividade geral era, numa certa maneira, uma unificação de duas coisas que pareceram bem distantes. Teorias de unificação sempre tinha. Maxwell unificou magnetismo e eletricidade. E Einstein, ele criou uma fórmula para o universo que unificou a gravidade com a ideia do espaço-tempo que ele introduziu com a sua relatividade restrita.
Mais ou menos no mesmo tempo, os físicos começaram a desenvolver a mecânica quântica. Eu tinha falado sobre a equação de Schrödinger, mas eu falei também que a equação de Schrödinger é inconsistente com a relatividade restrita. Uma equação um pouquinho diferente, desenvolvida por Paul Dirac em 1928, era a equação de Dirac, que vocês conseguem ver aqui. Essa equação, agora, descreveu partículas com certas propriedades, especificamente elétrons, e como eles se comportam e numa maneira quântica, com a função de onda similar à equação de Schrödinger. Essa equação agora era consistente com a relatividade restrita e foi desenvolvido dessa equação umas propriedades bem interessantes. Nessa equação, Paul Dirac tinha a ideia da existência de antipartículas. Porque você pode mexer com essa equação e parece como você deve ter sempre uma partícula, por exemplo, o elétron, e a antipartícula, que seria o positron. Isso foi mais ou menos o começo que pessoas começaram a pensar sobre o que a gente chama hoje em dia teoria quântica dos campos. Isso não é completamente verdade, porque a coisa mais fundamental da teoria quântica dos campos é a segunda quantização. E ela foi desenvolvida por Pascual Jordan em 1927. Pascual Jordan era um dos físicos mais importantes da sua época, mas hoje em dia ele é quase esquecido porque ele foi associado um pouquinho com o regime nazista, além do fato que ele nunca falou algo nazista diretamente. Mas então, ele desenvolveu como primeiro o que a gente chama a segunda quantização, que é um jeito como a gente não só trabalha com partículas únicas quânticas, mas com grupos, grandes grupos de partículas, como é o caso no nosso universo. Mas nessa época tudo era muito no início. O que realmente fez a diferença eram as teorias de gauge, que especificamente foram generalizadas por Young e Mills para descrever a interação forte. O início das teorias de gauge eram de Hermann Weyl, um físico também nos anos 20, mas depois foram generalizadas. E isso é basicamente a ideia que você precisa adaptar as suas simetrias do seu espaço e dos seus campos que atuam como os criadores de partículas numa maneira que é consistente com a relatividade restrita. E dessa ideia, agora, as pessoas conseguiram desenvolver o que a gente chama hoje em dia o modelo padrão de partículas. Aqui vocês conseguem ver um gráfico onde vocês dizem qual partícula foi previsto em qual ano e depois descoberta em qual ano. Então o elétron foi o primeiro, depois o fóton, depois o muon, depois o elétron neutrino e assim continua. E a última partícula do modelo padrão era o bóson de Higgs. A maioria dessas partículas aqui embaixo foram previstas na base do modelo padrão. E o modelo padrão foi baseado na generalização de teorias de gauge. E isso fez que dá para dizer quais são as partículas do modelo padrão. Aqui vocês conseguem ver todas as partículas que a gente conecta com o modelo padrão, que são 17 em total. Essas partículas são as partículas que guiam o nosso universo. Tudo que acontece nesse universo, não tudo, mas muito, é baseado nessas 17 partículas. E essas 17 partículas, se você quer deduzir eles, você olha para as simetrias e para as propriedades de gauge e você vai acabar com exatamente esses campos. Então isso era uma teoria muito poderosa. Então vamos agora ver como a gente chega nessa equação
complicadíssima com tudo que a gente já aprendeu até agora. Geralmente, quando você tem física mais complicada, também na mecânica, em vez de trabalhar com conceitos que vocês talvez conhecem da física básica, como a força, a energia, o momento, faz muito sentido trabalhar com uma coisa que a gente chama a ação. E a ação é definida como integral entre dois pontos no tempo sobre o Lagrangiano. E o Lagrangiano, basicamente, é a energia cinética do seu sistema, todas as energias cinéticas, menos a energia potencial. Isso é o Lagrangiano. O tecido da nossa realidade, no modelo padrão, são basicamente campos quânticos. Vocês podem imaginar que todos os elétrons, todas as partículas básicas, são excitações desses campos. E esses campos são acoplados em maneiras diferentes e essas se manifestam nessas partículas que a gente consegue ver. Então, no modelo padrão, o tecido da realidade são campos quânticos relativísticos que interagem. E eles têm que ser incluídos nesse Lagrangiano. Então, vocês viram essas 17 partículas? Todas as partículas são acopladas para esses campos quânticos que a gente conhece. E assim a gente acaba com essa equação absolutamente ridícula. Só para deixar isso claro, ninguém escreve essa equação e depois calcula com essa equação. Qualquer problema que você quer resolver, você não vai anotar essa equação inteira. Nenhum físico faria isso. A única razão por que a gente escreve essa equação uma vez é porque ela é a equação mais perto de uma equação completa do universo que a gente tem, e às vezes a gente só quer mostrar como essa equação é. E o fato que ela parece tão complicada dá bastante dor de cabeça para muitos físicos. Mas isso a gente vai agora discutir quando a gente fala sobre a herança e o impacto histórico desse Lagrangiano do modelo padrão. O modelo padrão unifica 3 das 4 interações, né? Então, a gente vive num universo em qual os físicos dividem o que a gente sente em 4 interações. A gente não sabe se essa divisão é uma divisão particularmente inteligente ou se é uma das razões porque a gente não faz progresso em certas áreas, mas a gente faz isso. A gente fala da interação eletromagnética, da interação fraca, da interação forte e da gravidade. Isso são as 4 interações. Gravidade é uma coisa separada. A gente não consegue encaixar ela muito bem nas nossas teorias de física básica. As outras 3 interações a gente consegue unificar. E isso a gente faz como modelo padrão. A interação eletromagnética, a interação fraca e a interação forte. A interação forte é o que faz que os quarks conseguem formar prótons e nêutrons, e a interação fraca faz que a gente tenha núcleos. O modelo padrão tinha bastante sucesso. A gente previu a existência de muitas partículas fundamentais, incluindo os bósons Double e Z, o gluon, top quark e charm quark, e assim continua. E também no modelo padrão previu corretamente muitas propriedades. Então, de uma certa maneira, esse modelo tinha bastante sucesso. A equação é feia, mas de uma certa maneira também é linda. Ela é como ela é. Também a gente não é aqui para julgar as propriedades ópticas de equações. Mas, de fato, o modelo não inclui a gravidade. E, no momento, a gente não consegue ver nenhum jeito como incluir a gravidade. E as aproximações para incluir a gravidade, como teorias de cordas e dessas coisas, não têm muito sucesso. Então, para a gravidade, a gente tem uma outra teoria, que é a teoria de relatividade geral, que eu tinha mencionado no início.
Muitos físicos consideram o modelo padrão ad hoc, significa não parece muito natural, não é uma coisa que realmente foi desenvolvido com uma certa lindeza, em vez disso foram adicionados passo a passo todas as coisas que a gente descobriu. E geralmente é considerado pouco elegante. E agora vocês podem dizer, para que serve elegância na física em uma equação? Eu concordo, mas existem muitos físicos que não concordam. O campo Higgs, numa certa maneira, e isso muitas pessoas não entendem, mas é um fato, serve como um referencial preferido, que é algo que também muitos físicos não gostam. Porque você tem tipo um éter, talvez vocês sabem que a relatividade restrita, um dos sucessos dela foi que a gente não tem mais um éter, mas agora a gente tem tipo um éter. Além disso, o modelo padrão contém 19 parâmetros livres. Isso é muita coisa. Isso é tanta coisa que isso quase tira a credibilidade do modelo. 19 parâmetros livres significa, se você tem qualquer função com 19 parâmetros livres, você consegue fazer um ajuste para qualquer tipo de dados. Você precisa de muitos dados para achar onde que isso não tem mais algum ajuste. Então, isso é considerado um lado extremamente fraco do modelo padrão. Mas a gente sabe que a gente hoje em dia, isso aqui agora é um gráfico, lá embaixo você consegue ver a temperatura, então significa a temperatura do universo. Isso seria simplesmente a escala de energia. E no outro eixo você consegue ver como as forças são fortes em certas energias e em outras. Isso é muito importante, porque vocês conseguem imaginar quando a temperatura cresce, esses campos quânticos, eles começam a vibrar. E como eles são acoplados, esses acoplamentos mudam quando eles vibram mais fortes ou menos fortes. E assim eles se unificam. Isso é um jeito como você pode pensar sobre isso. Isso é obviamente um jeito um pouco infantil, mas é um jeito no mesmo tempo que reflete relativamente bem o que está acontecendo. E por que as forças têm que se unificar em altas energias. GUT significa Grand Unifying Theory, que seria essas três forças. Mas então, quando você agora vai para forças maiores, a gente não sabe o que exatamente está acontecendo. E a gente realmente não sabe, porque o nosso modelo trabalha com 19 parâmetros livres. E com 19 parâmetros livres, você consegue fazer um ajuste para qualquer tipo de dado. Então, a probabilidade não é pequena que a gente não consiga ver algo aqui e que tem alguma coisa mais fundamental que a gente poderia achar. Mas a probabilidade também é alta que se a gente acha algo mais fundamental, a gente nunca vai fazer um experimento para mostrar ou para desprovar isso. Então, a falseabilidade nessas faixas de energias não é sempre dada. Tá bom, então isso foi hoje o Lagrangiano do modelo padrão. O Lagrangiano do modelo padrão, como vocês conseguiram ver, é uma equação extremamente longa, muito complicada, mas isso é simplesmente pelo fato que pessoas desenvolveram todas as interações, uma depois da outra, e você tem que somar todas essas energias potenciais, né? O Lagrangiano é energias cinéticas menos energias potenciais, então você tem que adicionar todas elas, e se você faz isso, você acaba com esse Lagrangiano maluco. Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, você pode dar um like ou você pode seguir esse canal. E eu espero que você aprendeu algo, e com isso eu digo até a próxima.